Continuando o nosso assunto do módulo 10, hoje nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Na aula passada, nós vimos aqueles elementos que são importantes para que a comunicação aconteça: o emissor, o receptor, o código, a mensagem, a situação em que acontece, todos os fatores que têm que estar presentes para que a comunicação realmente aconteça. Hoje nós vamos ver um assunto que está intimamente ligado àqueles elementos da comunicação. O que seriam as funções da linguagem? A função indica a intenção que a pessoa tem ao mandar aquela mensagem. O emissor em uma mensagem, ele sempre tem uma intenção, e essa intenção caracteriza o tipo de função. Um mesmo texto, isso é importante ficar entendido, ele pode apresentar mais de uma função da linguagem, mas uma delas com certeza vai predominar. Se vocês quiserem ir me acompanhando, essa matéria começa na página 140 da apostila e é interessante nós olharmos, porque aqui a gente vai vendo exemplos. Então, por favor, peguem a apostila de vocês para me acompanhar a partir da página 140. A gente começa falando da função emotiva ou expressiva. O exemplo que a gente tem aqui na página 140 é um poema de Antônio Carlos Moraes Jobim, Tom Jobim, como ele é mais conhecido. Quando Tom Jobim escreveu esse poema, ele tinha uma intenção. Qual era a intenção? Expressar sentimentos e emoções. Então, a função emotiva é aquela quando o emissor tem a vontade de expressar sentimentos. Ao mesmo tempo, esse texto aqui é uma poesia, o que já faz a gente pular para uma outra função que está mais adiante, que é a função poética. A função poética se caracteriza aqui de que maneira? É o tipo de texto que foi escrito. Se foi uma poesia, é lógico que tem função poética. Mas a intenção maior do Tom Jobim não foi fazer uma poesia. A intenção maior do Tom Jobim foi expressar os sentimentos que ele tinha naquele momento. Então, função emotiva. Ela também pode ser chamada de função expressiva. Na página 141, nós temos uma outra função que é apelativa ou conativa. Vocês podem observar que o que a gente tem aqui é uma propaganda, é um cartaz promovendo a vacina contra a febre amarela. Então, qual é a intenção do emissor? No caso aqui dessa propaganda, a intenção é fazer um apelo para que as pessoas se convençam da importância da vacina. Toda propaganda utiliza principalmente a função apelativa, já que a intenção é nos convencer de alguma coisa. Aí, repito, poderia numa propaganda aparecer também uma poesia? Sim, então eu teria também função poética. Poderia essa poesia expressar os sentimentos do seu autor? Poderia. Então eu também poderia ter na propaganda a função emotiva, mas predominantemente seria numa propaganda a função apelativa ou conativa. Seguindo mais adiante, vem a função referencial.
O exemplo que a gente tem aqui é uma notícia. Então, qual é a intenção da função referencial? É passar algum tipo de informação. Num livro didático, a gente tem função referencial. Os textos do livro didático, eles querem nos passar alguma informação. A notícia de jornal e de revista, função referencial, que ela quer passar para nós uma informação. Essa é a principal intenção da função referencial. Já na página 143, a gente encontra a função poética. Função poética e função emotiva caminham juntas. Geralmente, uma poesia, ela apresenta os sentimentos, o que o autor está sentindo no momento. Então, tem função emotiva. Mas uma poesia pode simplesmente ter a função poética porque ela é escrita na forma de versos. Nem toda poesia expressa sentimentos. Quando vocês estudarem literatura, vão ver que numa determinada fase da literatura, qualquer coisa podia ser assunto para uma poesia. Tem uma poesia chamada Vaso Chinês, onde o artista apenas fala sobre um vaso. Então, nesse caso, não tem função emotiva, só tem função poética. Não tem a emotiva, por quê? Porque o poeta não demonstrou sentimentos, ele apenas descreveu em forma de poesia um vaso chinês. Espero que estejam compreendendo. Até aqui nós vimos a função conativa ou apelativa, que é a propaganda, tem a intenção de nos convencer, a função emotiva, que tem a intenção de mostrar os sentimentos do emissor, a função referencial, que nos dá uma informação, e a função poética, quando o texto aparece escrito em forma de poesia. Eu deixei para o final aquela que eu considero que talvez tenha uma dificuldade maior no entendimento. A função fática, que aparece na página 144, é bem simples. O foco é o canal. Então, eu tenho a função fática toda vez que aparece aquela linguagem típica que determinados canais usam. O que é o canal? É o meio pelo qual a mensagem é mandada. Então, quando você pega um telefone, o telefone tocou, o que você vai dizer? Alô? Ou então, tudo bem? Oi? Essas palavras são sinal de função fática. Quando a gente atende ao telefone, o normal é que a gente diga alô. Imagina uma comunicação por rádio. Geralmente aparecem a palavra câmbio, desligo. Então, essas expressões que são comuns a determinados canais de comunicação, elas constituem a função fática, ok? E como eu disse, ficou para o final a que eu acho mais complexa, que é a função metalinguística. Quando é que a função metalinguística aparece? A função metalinguística aparece toda vez que a língua portuguesa explica a própria língua portuguesa. Por meio de uma linguagem, eu explico a linguagem que eu estou usando. Então, o exemplo que tem aqui é uma poesia. E essa poesia de Carlos Drummond de Andrade se chama poesia. Onde aparece a função metalinguística? No fato de o poeta estar usando uma poesia para explicar o que é uma poesia. Então, quando ele usa versos e nesses versos ele explica o que é poesia, está acontecendo a função metalinguística. Quando eu abro uma gramática,
e eu leio lá o que é a palavra, o que é o substantivo, o que é a língua, eu tenho a língua portuguesa explicando ela própria. Eu pego um livro de inglês e a explicação de uma determinada matéria, de um determinado conteúdo, está em inglês. Função metalinguística. É a língua inglesa explicando a própria língua inglesa. Eu acredito que o Hangout de hoje vai ter bastantes perguntas, principalmente sobre essa última função, a função metalinguística. Então, procurem fazer o exercício que eu deixei na plataforma e na hora do nosso encontro virtual, tirem todas as dúvidas. Nós vamos no Hangout analisar como é que cada uma dessas funções está diretamente ligada a um dos elementos da comunicação. Um dos elementos é o alvo daquela determinada função. É uma coisa que parece complicada, mas que na verdade não é. É bem simples. Se você entendeu elementos da comunicação, certamente não vai ter dificuldade para entender as funções da linguagem. Fiquem com a apostila na hora do Hangout, com um marca-texto, que a gente vai marcar também aquilo que é mais importante, tá? Façam o possível para chegar no horário, para não perder nenhum momento do nosso encontro. Ele dura meia hora, então eu repito, digo isso em várias turmas, em vários momentos da videoaula. Quem chega atrasado acaba perdendo alguma coisa de muita importância, tá ok? Até mais tarde, tragam suas dúvidas e dessa vez eu acredito que vocês terão dúvidas, principalmente nessa última função, e eu estarei no Hangout para esclarecer, tá bom, pessoal? Um grande beijo, até mais tarde.